Boa noite, estamos mais uma vez aqui com o objetivo de compartilhar a palavra do nosso Deus, aquilo que Ele tem colocado em nossos corações, aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas. É sempre uma bênção estarmos juntos compartilhando dessa palavra tão maravilhosa. Vamos dar início a esse estudo com uma oração nesta noite? Nosso Deus e Pai de amor, rogamos as Tuas bênçãos com a Tua palavra que vai ser ministrada nesta noite. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos corações, possamos ter uma plena compreensão de tudo que vai ser falado. Que nós possamos acatá-la, aceitá-la de bom grado em nossos corações. Nós possamos ter coragem e fé para praticá-la e assim sermos abençoados pelo Senhor. Nós agradecemos, rogamos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta noite, nós vamos estar lendo no livro de Gênesis, alguns versículos. Podemos chamar essa mensagem de Passos para uma Vida Abundante. Gostaria primeiramente de ler 3 versículos e vamos destacar em cada um deles uma ordem específica do Senhor. E esses versículos, eles fazem referência ao personagem Abraão, que vai ministrar nessa noite grandes lições para as nossas vidas. E o primeiro verso se encontra em Gênesis 12, versículo 1 e 2. Diz assim: Ora, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Sai-te, esta é a ordem destacada nesse verso. O segundo versículo se encontra em Gênesis 17, 1. Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. O verbo anda implica em uma ordem aqui também. O terceiro verso se encontra em Gênesis 12 e 2 e diz assim: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Esta foi a terceira ordem que nós vemos aqui. O Senhor Jesus, ele disse lá em João capítulo 10, versículo 10, a segunda parte: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. O Senhor Jesus nos salvou para que pudéssemos viver aqui na terra uma vida plena, uma vida abundante, cheia de fruto. Os versos que lemos fazem referência ao nosso patriarca, Abraão. E ele foi chamado nas Escrituras de amigo de Deus. Em outra parte, ele foi chamado de pai da fé. Ele desfrutou de uma vida plena, de uma vida muito abundante. Quando nós olhamos para a trajetória daquele homem, quantas lições maravilhosas. Que vida abençoadíssima desse servo tão fiel de Deus. Mas o que fez com que a vida deste servo do Senhor fosse tão abundante assim? Vamos observar muito bem isso, que Abraão, ele obedeceu a 3 ordens específicas do Senhor. Já lemos nos versículos anteriores. Ordem estas que todos os que querem viver de forma abundante devem também obedecê-las. Então, se você é cristão aí, meu amigo, meu irmão, deseja viver uma vida abundante ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, observe bem a obediência do servo Abraão em cima dessas 3 colocações de nosso Senhor Deus para ele. E a primeira ordem que nós destacamos no capítulo 12, versículo 1 de Gênesis, uma palavrinha simples: sai. Sai da tua terra. Essa foi a ordem dada a ele. Sair implica em renúncia. Mas renunciar ao quê? Renunciar ao mundo, às paixões efêmeras e passageiras dessa vida. Sair significa desamor pelo mundo atual. O Senhor Jesus, lá em Marcos 8:34, lemos o seguinte acerca dele: e chamando a si a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Há um preço a pagar por seguir a Cristo. Eu me lembro, numa determinada época da minha vida, eu quis ser crente. Dei vontade de ser crente, achei que o melhor para a minha vida seria. Mas eu não tive forças, eu não consegui, porque o preço a ser pago era alto e eu desisti daquilo. Somente quando Deus realizou uma obra na minha vida, aí sim foi possível eu viver a vida de um cristão real. É uma obra difícil, é impossível para nós mesmos. Mas com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, para o Filho de Deus, é possível desprender-se deste mundo, desapegar-se dessas coisas passageiras e viver uma vida na presença de Deus. João, capítulo 2, versículos de 15 a 17, nós lemos o seguinte, as palavras de nosso Senhor Jesus. Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo exerce uma força atrativa muito grande. É difícil desprendermos dele. Sair implica em deixar algo para trás. Abraão teve que deixar 3 coisas importantes. Deixar a terra, deixar a parentela e deixar a casa do pai. Seria um estudo só sobre isso, não temos tempo nesta noite. Não é fácil deixar tudo e sair. Quem sabe Deus está dizendo para você agora, para você deixar alguma coisa. Preste bem atenção, saia, sai. Eu não sei o que está precisando sair. Talvez você esteja precisando sair de um comodismo, talvez de uma indiferença, de uma frieza espiritual, de uma apatia, de algum tipo de pecado. Nós já mencionamos aqui alguns pecados de estimação, pecados que nos arrastam, pecados que nós os arrastamos ao longo de muitos anos, melhor dizer. Temos que sair da Babilônia. A Babilônia simboliza o mundo, as atrações fatais. Talvez nós tenhamos que nos desprender de coisas. Abraão deixou Ur, deixou os seus parentes, deixou a sua casa. E Deus quer que você deixe também aquilo que esteja impregnado em você, aquilo que de alguma forma esteja prejudicando a sua caminhada como cristão. Talvez você esteja amarrado, preso em coisas, em negócios, ideologias, teologias, em pensamentos, e você não desabrocha na vida. Você deixa até às vezes de aceitar a Cristo, muitos deixam de aceitar a Cristo por causa de negocinhos, de coisas, de pequenos vícios. Outros deixam de se batizar porque ficam olhando a vida de fulano, ciclano, não desenvolve a vida. Então tem gente amarrada, preso de várias maneiras. Saia hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para uma nova vida. Obedeça a essa ordem e assim você vai desfrutar de uma vida muito abundante. A segunda ordem dada por Deus e prontamente atendida por Abraão é anda. Olha o versículo 17:1. Anda na minha presença e ser perfeito. Quem sai é exatamente para andar, não é para ficar parado. Agora, 3 formas de se andar. Primeiro, de forma decisiva. Você tem que querer uma vida e saber que o novo implica em desafios. Quando nós começamos a nova vida em Cristo, nós temos que querer. Quem não deseja não aceita Cristo. Não adianta você pregar o evangelho para quem não quer. Se está decidido não querer, vai pregar. Prega sim, mas não vai aceitar. Mas se há uma possibilidade, se há uma baixa de guarda, prega, porque pode ser que aceite. Agora, quem aceita essa nova vida tem que estar aberto para o desconhecido. Agora, Abraão iria seguir a Deus, não sabia para onde. Deus falou aquele lugar, terra de Canaã, mas ele não tinha ideia como seria lá. Era o desconhecido. Mas ele deveria levantar a cabeça, seguir na direção indicada pelo Senhor. Confiar na palavra e na direção de Deus. Deus iria levá-lo para um grande lugar. A Bíblia é chamada de mapa da mina. Ela nos leva com segurança ao tesouro maior, que é a vida eterna. Se você atender a esse chamado, a essa ordem de Cristo, de segui-lo, de servi-lo, anda, confia que o Senhor vai caminhar os seus passos para um lugar de segurança e vai te dar a vida eterna. Vai ser uma bênção para a sua vida. Abraão, de forma destemida, andou. Andar de forma decisiva, para frente. Andar de forma
definida. A ordem é essa: anda na minha presença. É andar na presença de Deus. É estar de acordo com a vontade de Deus. Não é aceitar a Cristo e querer viver o seu cristianismo. Amós diz assim: como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Amós 3:3. Não tem como você andar ao lado de Deus se você não entra no acordo com Ele. Se você não aceita os preceitos estabelecidos na palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia, crer na Bíblia e praticá-la. Porque quem lê e não pratica, não adianta nada. Quem não lê, pior ainda. Então leia, creia e pratique a palavra de Deus. É andar em conformidade com essa palavra. Moisés foi um grande servo de Deus e ouvia a voz de Deus. Mas numa determinada ocasião, Deus deu uma ordem para ele. Moisés, fala à rocha que ela vai produzir água. Mas ele, muito ocupado, estressado, com muita coisa, certo? E preocupado, com razão, o que ele fez? Ele feriu a rocha. Ao invés de dizer apenas, dando glória a Deus, ele feriu a rocha com violência. E Deus falou: olha, Moisés, você não fez como eu mandei. E por causa desse pecado, ele teve o desprazer de não entrar na terra prometida. Apenas contemplou de longe, mas não pôde pisar na terra prometida. Sabe, Deus quer obediência. Diz a palavra de Deus que obedecer é o melhor do que sacrificar. Andar de forma decisiva, de forma definida e andar de forma desafiadora. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a ordem divina. Esse é um alvo que fascina, é um alvo que desafia. A Bíblia nos fala de um homem que andou com Deus, Enoque. E andou com Deus, Deus se agradou dele e o tomou para si. A gente tem que ter sabedoria aqui agora. O único indivíduo perfeito sobre a face da terra foi Cristo. Não quer dizer que Enoque tenha sido perfeito também, não foi. Mas o ideal é olhar para Cristo. Olhando para Cristo, mais santos seremos. Devemos seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, devemos seguir os passos da perfeição. É claro que neste mundo não alcançaremos jamais, mas o nosso alvo, a nossa meta é seguir dessa forma. Rei Davi, apesar de seus muitos pecados, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. Um homem segundo o coração de Deus. Ele agradou a Deus em seu andar desafiador. Olha só, andar decisivo, definido e desafiador. Davi, um andar desafiador. Ainda tão jovem, todo mundo tremendo, morrendo de medo do blasfemo gigante filisteu, afrontando o povo de Deus, difamando o próprio Deus. Todo mundo tremendo como vara verde. Ninguém conseguia nem pensar direito, dado a afronta daquele homem todos os dias no vale. Mas aquele pequenino, aquele adolescente, aquele jovem, em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, né? Ele enfrentou o gigante, destemido, de forma desafiadora. Ele não somente derrubou aquele gigante, como ele cortou-lhe a cabeça e entregou para o rei Saul. Por quê? Porque ele andou com Deus de forma desafiadora. Temos gigantes, muitos ao nosso, certo? Os jovens têm, os adolescentes têm, nós velhos. Os gigantes se levantam todos os dias, mas nós temos que enfrentá-lo em nome de Deus. Nós temos que cortar-lhe a cabeça, certo? E dar a honra e a glória ao nosso Deus. Então, andar de forma desafiadora. Anda, essa é a segunda ordem. A primeira sai, a segunda anda. E agora veremos a terceira ordem de Deus, bem obedecida por Abraão. E com isso fez dele um homem com a vida abundante. Sê tu uma bênção. Olha que ordem expressa. O alvo de Deus para os seus filhos é expresso em uma ordem bem definida. Ser e não reter. Olha, nós não somos reservatórios, grandes reservatórios, mas nós somos mananciais. Pequenos, mas são estes mananciais que enchem os reservatórios. São estes mananciais que levam as águas até os rios. E estes rios enchem os oceanos. Então nós somos mananciais. Nós devemos ser bênção. A maioria das igrejas prega uma mensagem convidativa para um mundo de bênçãos. E as pessoas aflitas, desesperadas atrás delas, alguma forma até legítima,
mas só pensam nisso, não se contentam nunca, esquecem que a ordem maior de Deus não é para buscarmos essas bênçãos, mas para sermos uma bênção. Nós devemos confiar em Deus e buscar nele o suprimento. Diz a palavra de Deus que todas as coisas nos serão acrescentadas, tudo Ele vai nos dar. Mas o objetivo de tantas bênçãos que Ele deu para Abraão, o objetivo de tantas bênçãos concedidas a nós, é para que nós possamos ser uma bênção, uma vida que abençoa outras famílias, outras pessoas. E você? Você só vive correndo atrás delas ou de alguma forma você tem sido uma bênção? Essa é uma ordem definida, ser uma bênção. O alvo de Deus para os seus filhos é com propósito definidos, ordem e propósito. Seus filhos têm de ser de fato uma bênção. Lembremos de José, entrou para o Egito ainda jovem, e lá no Egito foi a maior bênção para a sua família, foi a maior bênção para o Egito, salvou todo o povo daquela época. Podemos dizer que ele salvou o povo que deu origem ao Senhor Jesus Cristo. José foi uma bênção no Egito. O que podemos dizer de Daniel, lá na Babilônia? Num reino estranho, no meio de um lugar esquisito, no meio de tantas ofertas que poderiam desvirtuá-lo, Daniel foi uma bênção, ainda quando ele era jovem, decidindo não se contaminar com as iguarias finas do rei. Daniel foi uma bênção quando velho, foi lançado na cova dos leões porque permaneceu firme diante de Deus. Daniel, uma bênção na Babilônia. A rainha Esther, uma moça, uma miss, havia acabado de ganhar um concurso e tinha um futuro promissor, arriscou sua vida. Foi uma bênção para o povo de Deus, salvou todo o povo de Deus naquela época, uma bênção na Pérsia. O que diremos, de Barnabé, uma bênção na igreja, vendeu a propriedade que tinha e distribuiu entre os apóstolos. Generosidade, caridade, homem de fé, bom, piedoso, cheio de amor. Esse homem ficou notório, um homem que exalou amor, o amor de Cristo. Então, quantos personagens, quanta gente abençoada, e você? Você tem sido uma bênção? Você abençoa as pessoas? Você abençoa aqueles que estão ao seu redor de forma definida, de forma obediente? Temos que ser uma bênção. Precisamos ser esse tipo de gente. E, por fim, ser tu uma bênção. O alcance do alvo de Deus para seus filhos é com dimensão definida. Ordem definida, propósito definido e dimensão definida. A dimensão é todas as famílias da terra. Deus disse para o seu servo Abraão, sê tu uma bênção. Em ti abençoarei todas as famílias da terra. Então, você precisa ser uma bênção para todas as famílias da terra. Mas como eu vou ser uma bênção na China? Ore pela China. Envie livros, financie, patrocine uma Bíblia só. Se você patrocinar uma Bíblia na China, aquela Bíblia cai na mão de uma pessoa e um chinês daquilo converter, que bênção que vai ser. Se uma Bíblia dessa cair na mão de um indígena, cair na mão de um quilombola, ou cair na mão de um nativo aí, onde você mora, que bênção vai ser. Então, patrocine de alguma forma, ore, incentive, contribua com essa obra. Você tem que ser uma bênção. A dimensão é definida até os confins da terra. Então, tem que ser uma bênção na sua casa, junto com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com a sua vizinhança, com todo mundo. Abraão foi uma bênção no mundo inteiro. Ele é o pai de todos os crentes. Você é uma bênção no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, junto com seus amigos, na sua igreja. Ser uma bênção é um dever de todo crente. Note bem esse imperativo. Sê tu uma bênção. Em concluir, feliz, abençoado, com vida abundante, é somente aquela pessoa que obedece às ordens de Deus e sai. Larga tudo para andar com Deus e ser uma bênção para os outros. Se nós seguirmos essas 3 ordens de Deus, como Abraão seguiu, com certeza nós teremos uma vida tão abundante quanto o Senhor Jesus Cristo desejou para nós, quanto Abraão obteve na sua caminhada aqui na terra com Deus. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por essa palavra, por essas
ordens deixadas na Tua palavra, com o objetivo de que possamos segui-las para que tenhamos uma vida abundante na Tua presença. Ó Senhor, que não fique apenas na teoria, mas que isso se concretize na prática para que sejamos pessoas abençoadoras neste mundo. Obrigado, oramos agradecidos e rogamos as Tuas bênçãos com todos que nos ouvem, seja onde for, cada irmão, amigo, cada um que estiver nos ouvindo, possa entender esta palavra, possa recebê-la em seu coração. Se já é um servo do Senhor, que possa sentir-se motivado, mais animado em sua caminhada. Mas se ainda não te conhecem como Deus Salvador, que possa sentir-se impulsionado a fazer um acerto com o Senhor e entregar-se a Ti definitivamente, para a partir de hoje sair, caminhar com o Senhor e ser uma bênção em todo mundo. Nós pedimos, oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus pode dar.